paz, seja bem-vindo. A Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Quero agradecer você que está nos recebendo no seu lar, mais uma vez nessa oportunidade. Agradecer você que faz parte da nossa comunidade, porque mesmo distante continuamos unidos no amor de Cristo, continuamos as nossas celebrações e a partir de hoje quero iniciar uma série de estudos sobre vida com propósito. Há algum tempo atrás, Rick Warren escreveu Igreja com Propósito, Vida com Propósito, e a gente quer compartilhar um pouco nesses momentos em que estamos aí de quarentena, confinados em casa, compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero convidar você nesse instante, voltar o seu pensamento para o Senhor, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de todos nós, do nosso país, do mundo afora, daqueles que estão agora nos leitos dos hospitais, aqueles que estão enterrando seus entes queridos, né? E agradecendo a Deus por aqueles que estão se recuperando também. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque mesmo em meio a lutas e dificuldades, o Senhor se faz presente, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem direcionado, o Senhor tem curado, o Senhor tem consolado, e por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai de amor. Te pedimos agora por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, por aqueles que trabalham na área da saúde, que o Senhor continue cuidando, tendo misericórdia, e que nós possamos passar, Pai querido, por esses momentos, certos de que o Senhor continua no controle, inclusive aproveitando esses momentos para refletir sobre qual é o propósito da nossa vida. Fale aos nossos corações mais uma vez, nós te pedimos e o fazemos sempre confiados no único e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, vai falar o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, tudo começa com Deus. Nós não podemos deixar de considerar isso. Tudo começa com Deus. E a questão não é nem você, nem eu. Para descobrirmos o propósito da nossa vida, nós precisamos fazer algumas considerações. Pois o propósito da sua vida é muito maior do que realizações pessoais, a paz de espírito, ou mesmo a nossa felicidade. O propósito da nossa vida é maior do que a nossa carreira profissional, do que os nossos ambiciosos sonhos, do que a expectativa que vivemos nesse momento, né? Mas o propósito da nossa vida, sendo que o texto nos afirma que tudo começa com Deus, nós precisamos começar a fazer algumas perguntas da forma correta. Se você quer saber por que você foi colocado nesse mundo, nesse planeta, nós primeiro precisamos começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele, e para cumprir os propósitos dele, o texto é muito claro. A procura pelo propósito, o sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Todo mundo tem esse pensamento, essa busca. Qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Eu sou um acidente de percurso? Por que eu existo? Né? Outros se acham insubstituíveis, acham que sem ele o mundo não seria o mesmo. Mas nós precisamos começar a fazer algumas considerações. Para isso, nós precisamos começar a fazer primeiro as perguntas que normalmente nós fazemos. Nós precisamos mudar um pouco, porque geralmente nós fazemos essas perguntas sobre o propósito da vida, nós fazemos para nós mesmos, né? Nós sempre dizemos o seguinte: o que eu quero ser, ou o que eu deveria fazer da minha vida, quais são os objetivos da minha vida, quais são os meus sonhos e ambições para o futuro. Mas enquanto nós continuarmos concentrando estas perguntas em nós mesmos, jamais nós vamos desvendar o propósito da nossa vida.
A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que muitos dizem, muitos livros, filmes, seminários, você não irá descobrir o significado da sua vida simplesmente olhando para dentro de si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que você foi criado. Nós podemos fazer a seguinte comparação. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá ou não saberá utilizar, não vai saber para que a sua serventia, e nem a própria invenção terá a capacidade de dizer. Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar qual é a sua utilidade, como melhor utilizar. Por isso, nós precisamos realmente fazer essas perguntas para saber o verdadeiro sentido da nossa vida, fazer essa pergunta ao Criador e não à criatura. Nós precisamos rever alguns conceitos do eu. Talvez o grande dilema, a grande dificuldade nossa seja em abrir um pouco, abrir mão do eu. Talvez seja alguma coisa que nós precisamos repensar, precisamos talvez fazer uma releitura da nossa vida. Porque você e eu fomos feitos por Deus e para Deus. Enquanto nós não compreendermos isso, a vida jamais terá sentido. É somente Deus, só Ele, ou só nele que nós vamos descobrir a nossa origem. Vamos descobrir a nossa identidade, vamos descobrir o nosso propósito, vamos descobrir a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos vão nos levar a um beco sem saída. Há poucos dias na igreja eu preguei uma mensagem com esse tema, beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para a sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza, está fadado ao fracasso. Não tenham dúvida disso. Você foi feito por Deus e não ao contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos e não você usar Deus para o que deseja, que muitas vezes nós fazemos isso. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Preste bastante atenção. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Provavelmente você, como eu, já tivemos a oportunidade de ler muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da sua vida e da minha vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois eles vão abordar esse assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito da vida. Como alguns jargões. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. E aqui eu faço um parênteses. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta. Devemos realmente nos dedicar. Se houver concentração para esse fim proposto, nós vamos alcançar essa meta. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Você e eu poderíamos alcançar os nossos objetivos pessoais, tornando-nos um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim
falhar em alcançar o propósito para os quais Deus nos criou. Você precisa de mais do que conselhos de livro de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a minha forma de você achar a si mesmo, seu verdadeiro eu. Diante dessas afirmações do escritor, nós precisamos também pensar um pouco se nós não estamos confundindo a autoajuda com o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse livro que nós estamos falando, estamos nos baseando para esses estudos, ele não é um livro de autoajuda. Rick Warren, ele fala que esse livro esses estudos não vão nos ensinar a achar a carreira correta, a realizar os sonhos ou planejar a sua vida. Ele não vai ensinar a encaixar mais atividades nessa nossa agenda que é tão lotada. Na verdade, o que ele quer nos mostrar com essa obra literária é realmente como descobrir o sentido da vida. E para isso nós precisamos continuar deixando de lado o egocentrismo. Nós precisamos continuar olhando para aquele que nos criou. Esse livro também não vai nos ensinar, ou esses estudos não vai nos ensinar a fazer menos na vida. Ao se concentrar no que jamais, ou melhor, ao se concentrar no que mais importa. Ele nos ajudará, ou esses estudos, essa sequência de lições vai nos ajudar a nos tornar ou a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criar. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Aí nós temos duas opções. A primeira é a especulação. A mais fácil, talvez. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas vão conjecturar, vão supor, vão teorizar. É aquela do achismo, né? Quando as pessoas dizem: eu sempre pensei que a vida fosse de tal maneira. Na realidade, elas querem dizer: esse é o melhor palpite que eu posso dar. Quero chamar sua atenção para um fato muito interessante. Por milhares de anos, um dos filósofos mais brilhantes que nós já tivemos em todos os tempos, começou a fazer uma pesquisa e reuniu muitos filósofos para saber e ponderar sobre o significado da vida. Filosofia é um tema importante e tem uma grande utilidade. A questão é que esse filósofo, quando pensou da realização da sua pesquisa, ele estava buscando se os próprios filósofos, através da filosofia, conseguia descobrir qual era o propósito da vida de cada um. Então, todos foram consultados. E o doutor Andy Morad, professor de filosofia da Universidade de Illinois, começou a fazer essa pesquisa. Escreveu para cerca de 250 filósofos mais conhecidos, cientistas, intelectuais do mundo, e fez a seguinte pergunta: qual o significado da vida? Ele então publicou as suas respostas em um livro. Alguns deram os melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida, e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Interessante, hein? Foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Morad que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma outra alternativa à especulação sobre o significado do propósito da vida. Trata-se da revelação.
Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a sua vida na sua palavra. Essa opção, com certeza, vai nos levar a descobrir o propósito da nossa vida. O modo mais fácil de descobrir o propósito da vida, o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao seu inventor. Não é assim que fazemos? Descobrir o propósito da sua vida ou da minha vida funciona da mesma forma. Vamos perguntar a Deus que nos criou. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos questionando e conjecturando. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, explica como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente dos seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como forma de aflorar o melhor de si em nós. Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Por que motivo você está aqui? Por que motivo estamos nesse momento passando por algumas dificuldades? O mundo passa por dificuldades tão grandes. O que tem acontecido? Qual é realmente o sentido da nossa vida? Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito da sua vida, ou da nossa vida, devemos voltarmos para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular. Histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido as nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. E eu quero concluir a minha palavra nessa oportunidade, falando sobre esses 3 propósitos. Primeiro deles, você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, você precisa iniciá-lo. Você precisa dar início a esse relacionamento. Do contrário, não vai conseguir descobrir qual é o propósito da sua vida. Segundo, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua ou a minha contribuição. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seu passatempo e muitas partes da sua vida, mas você não pode escolher o seu propósito. Terceiro, o propósito da sua vida cabe em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que nós vamos tratar nesses estudos. Andrei Tofim, um romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu. Deus chamou a sua atenção em um momento muito especial. E ele fala sobre isso e ele se recorda dizendo o seguinte: aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e
não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, eu repassei a frase como uma escada rolante. Saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter sentido, perdido a respeito do seu propósito na vida. Se isso aconteceu com você, já aconteceu comigo, parabéns. Nós estamos prestes a caminhar para a luz. Nos próximos estudos, nós vamos caminhar sempre na direção dessa vida com propósito. E o propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que você continue sendo abençoado e que mesmo nesses momentos difíceis, nós tenhamos uma visão muito clara que cada um de nós, ou para cada um de nós, Deus tem um propósito. Que Deus nos abençoe, continue nos acompanhando através das redes sociais Batista Vila Formosa, tanto no Facebook quanto no YouTube. Até a próxima, se Deus nos permitir.